Então, a gente vai tratar sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que é o tema dessa revista, nós vamos estudar hoje sobre o contexto histórico da vida dele. Alguém, antes da gente começar, conseguiu pesquisar alguma coisa interessante sobre ele? Alguém achou alguma curiosidade sobre o apóstolo Paulo? Vamos lá, então. O que significa o nome apóstolo? Alguém sabe? O que é um apóstolo nos dias de hoje? O apóstolo? Mateus, nos dias de hoje, nossa, não é a mesma coisa nos tempos bíblicos, né? Porque os Uhum. apóstolos hoje eles ficam dentro das igrejas. Nos tempos bíblicos, os apóstolos eles iam fundar igrejas, né? Isso. E hoje não, os apóstolos são ungidos apóstolos e têm suas igrejas ali, não sai dali. No tempo bíblico, não, eles eram apóstolos, mas eles iam abrir igrejas, eles eram desbravadores, né, na verdade. Uhum. Muito interessante, assim, aquele tempo para hoje é uma mudança muito grande. Isso. Se a gente for olhar o significado de apóstolo, significa missionário. Então, sempre que a gente falar apóstolo Paulo, a gente pode falar também missionário Paulo, que é a mesma coisa. Então, apóstolo e missionário são as mesmas coisas. O que muda é como que a gente vai falar essa palavra. Então, vou compartilhar a tela agora para a gente começar a nossa aula. Se não aparecer para vocês, vocês me falam que eu cancelo e coloco de novo. Deixa eu colocar aqui. Só um minuto. Apareceu para vocês? Não, Matheus. Deixa eu cancelar e colocar de novo, então. Pra mim. Ah, não. Apareceu, agora saiu. É. Eu vou colocar de novo. Pronto, apareceu? Não. Apareceu. Sim. Agora Todo mundo vendo, então? Então, hoje a gente vai tratar sobre o contexto histórico do apóstolo Paulo e o surgimento da igreja. Então, quais são os objetivos desse estudo de hoje? Nós vamos explicar sobre o que é a gincana, nós vamos ver o contexto histórico do apóstolo Paulo, nós vamos ver os problemas enfrentados pela igreja primitiva, que foi a primeira igreja que surgiu, nós vamos ver também a perseguição que eles sofreram, o que é a plantação de igreja, a diferença de igreja e de templo, e vamos entender, no final, o que é o pragmatismo. Mas antes da gente realizar a gincana, a leitura da gincana, vocês fizeram a leitura dela de todos os tópicos que estavam no PDF? Eu vi. Matheus, tem um barulho no fundo de alguém aí. O irmão Agora, Gleidson, acho que tem que desligar. Isso. vocês leram o PDF que falava sobre a gincana? Tem alguma dúvida? Não? Então vamos continuar explicando. Que eu vou ler passo a passo dele. Irmã Rosilé, você pode ler, fazendo favor, essa parte da gincana? sim, posso. Leitura da gincana. Você Só é me dizer que alguém pastor. deve entrar. Vou precisar Tá. sair aqui. Uhum. Bom, pode ir. Pode ler? Uhum. Tem que chegar pertinho, tá pequenininho. Se você Leitura da fizer o sinal gincana. de pinça, consegue aumentar. Tá. Ai, meu Deus. Só que agora a minha tela ficou na frente. Pera Deixa eu aí. tentar. Ai, quase que eu saí agora. Pera aí, Voltou a Matheus. tela?
E agora, como que eu faço para voltar? Deixa eu cancelar e eu coloco de novo, então. Eu acho que volta. Tá. Aham. Isso. Vou colocar de novo agora. Aham. Apareceu? Não. Apareceu. Sim, apareceu. Vou ler assim mesmo. Você é pastor ou pastora de uma igreja. No último domingo, você pregou sobre o apóstolo Paulo, dizendo as seguintes palavras: E hoje nós temos liberdade para estarmos adorando ao Senhor. Ao estudarmos sobre a sociedade em que o apóstolo Paulo se encontrava, veremos que o Império Romano controlava toda a região onde ele morava. Eles não tinham liberdade como temos hoje, e se não adorassem aos imperadores, eram perseguidos. Paulo sabia da sua missão de proclamar o evangelho. Como eu e você devemos fazer no dia de hoje. Ele, inclusive, diz em Romanos 1, capítulo 1, versículo 1. Eu, Paulo, escravo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e enviado para anunciar as boas novas de Deus, escrevo essa carta. Ao compararmos a mensagem de Paulo com a atualidade, perceberemos que a pregação e o ensino sempre foram as formas de fazer discípulos para Cristo, além do batismo, como fala em Mateus 28, 18 a 20, chamado de a grande comissão. Porém, nossa sociedade, cada vez mais moderna, está abandonando a verdade, acreditando que o simples fato de estar dentro de uma igreja já o torna salvo. Temos que lutar contra isso e mostrar ao mundo que a palavra do Senhor não muda e nem mudará. Vivemos na era chamada pós-moderna, em que as características desse período são o pluralismo, o relativismo da fé. Essa tem um negocinho aqui na frente que eu não consigo ler. Essas o quê? Características. Você leu o finalzinho? Porque eu também não tô conseguindo ler. Que tá assim, Essas Mateus... características... Oi? Essa... Pode ler. Ah, tá. Essas características envolvem principalmente os jovens. E por quê? E para nessa parte. Então, vamos lá. A gincana, ela... Deixa eu voltar à minha tela. Nós temos esse texto. O que é esse texto? É como se fosse um texto hipotético que vocês pregaram em um domingo. Porque nessa situação, nesse estudo de caso, vocês são pastores e pastoras. E durante essa pregação, vocês disseram palavras que uma pessoa que estava assistindo o culto não entendeu. Então, o que vocês têm que fazer? Vocês têm que achar uma forma de explicar para essa pessoa o que é isso que ela não entendeu. E vamos ver agora o que não foi entendido. Vou compartilhar de novo. Então, ao final do culto, uma pessoa lhe chamou para conversar. Assim que elogiou a sua pregação, disse que não havia entendido algumas partes da pregação e lhe pediu para que o explicasse. Dessa maneira, escreva a explicação por no mínimo 10 linhas e no máximo 40, respondendo as seguintes perguntas, a quais foram indagadas por seu membro. Então, da pregação daquele trecho, essa pessoa não entendeu essas partes. Ela não entendeu por que Paulo dizia ser escravo de Cristo. Então, você vai ter que explicar para ela. Ela não entendeu quais são as outras estratégias que nós podemos adotar para fazer discípulos. Você já disse na pregação, olha só o que você disse. Você disse, ao compararmos a mensagem de Paulo com a atualidade, perceberemos que a pregação e o ensino sempre foram as formas de fazer discípulos para Cristo, além do batismo. Então, na pregação, você falou que o ensino, a pregação e o batismo são formas de fazer discípulos. Mas essa pessoa quer saber mais formas além dessas três. E é isso que vocês têm que colocar aí. Depois, ela quer saber o que é a grande comissão, o que vocês falaram no final da pregação. Também o que é o pós-modernismo e o relativismo e o pluralismo de fé. É importante, na hora de vocês pesquisarem, que vocês pesquisem pós-modernismo para teologia. Porque o pós-modernismo, se vocês só colocarem assim no Google, ele vai aparecer para filosofia. E não é a mesma coisa que a gente está procurando.
Então, sempre que quando vocês forem procurar sobre pós-modernismo, coloquem pós-modernismo para a teologia. Então, até aqui alguma dúvida? Não. Sobre o que tem que fazer, algum termo que não entendeu? A gente vai passar tópico por tópico depois também. Então, vamos agora às instruções da gincana. Deixa eu compartilhar de novo. Quais são as instruções? Vão ser avaliado o seu domínio sobre os temas contexto histórico do apóstolo Paulo, que é o que a gente está vendo hoje, missiologia, que é a aula da próxima semana, período pós-moderno também, estratégias pastorais para o ministério, que é a terceira aula. Então, nós vamos passar tópico por tópico para conseguir entender. Também vão ser avaliada a atividade, ela pode ser realizada individualmente ou em grupo, e pode ser impressa ou escrita. Os grupos já foram definidos, então isso daqui não tem problema nenhum. E o que quer dizer impressa? Impressa não significa necessariamente que você precisa imprimir a folha. Você pode digitar no Word algum programa e pode me enviar ele assim mesmo. Não precisa imprimir, não precisa se preocupar com isso. E se quiser também pode escrever na mão. Lembrando que de 10 a 40 linhas. 40 linhas é o máximo e 10 linhas o mínimo que vocês devem escrever. A escrita também vai ser avaliada. Então, vocês têm que buscar escrever segundo os critérios da norma culta. Mas por que uma gincana, a escrita vai ser avaliada? A escola bíblica está aqui para preparar vocês para uma pregação e para um estudo real. Agora nós estamos fazendo uma simulação, um estudo de caso. Mas vai chegar a hora que algum de vocês vai precisar fazer isso. E é essa hora que a gente precisa preparar. Também o trabalho deve conter no mínimo 2 referências, sendo uma obrigatoriamente a Bíblia. Não tem como a gente inventar tudo da nossa cabeça. A gente vai precisar pesquisar em algum site, vai precisar pesquisar em algum livro, e um desses livros obrigatoriamente tem que ser a Bíblia. Mas como faz referência, vai ser tratado na última aula, então não precisa se preocupar agora. Então também o texto pode ser realizado em tópicos ou como um texto corrido. Vocês podem pegar, por exemplo, a primeira pergunta. Por que Paulo dizia ser escravo de Cristo? E responde embaixo. Segunda pergunta, responde embaixo. Vocês podem fazer por tópicos. Ou, se quiser um texto corrido, faz cada parágrafo uma resposta. E também assista aos vídeos de... Oi, pode falar. Deixa eu te perguntar. A gente, assim, nos grupos, a gente pode fazer uma dinâmica, assim, de cada um fazer uma folha e a gente se unir para juntar melhor, fazer uma coisa mais completa, assim? A gente pode Pode, do fazer jeito isso? que vocês acharem melhor. Tá bom. Porque se dividir até fica menos coisa para cada um fazer. Verdade. Porque essa gincana não tem nada de apresentação, aí é só a pesquisa mesmo. E tem depois que todos os grupos reunirem, a gente vai fazer um livro com todas as respostas e vamos publicar no aplicativo da igreja. Aí vai ser como se fosse um artigo. Todas as respostas de todo mundo para a gente consultar depois. Muito bom, vamos virar escritor, hein? Então, alguma dúvida até aqui? Não? Então, agora a gente vai começar o estudo mesmo. Que até agora a gente só leu o que a gente vai tratar na gincana. Então, vamos começar sobre o contexto histórico do apóstolo Paulo. Quem viu o vídeo de apoio já sabe o que a gente vai falar nessa primeira parte. Entrando já, então, no contexto do apóstolo Paulo, ele vivia quando o Império Romano dominava. E o Império Romano, os imperadores, eles eram tratados como senhores. E senhores, no grego, significa Kyrios. Por isso que a gente vai usar muito essa palavra durante o estudo. Então, os imperadores, imperador a gente pode comparar como presidente hoje. Então, o imperador, ele mandava em tudo lá, e ele era tratado como um senhor, ou seja, alguém soberano a todo mundo de lá. Naquela sociedade também existiam 2 grupos, os judeus e os gentios. Os judeus, eles tinham na memória deles um Kyrios, que era Deus. Por quê? Kyrios, para eles, só existia o Deus verdadeiro, que também é chamado de Yahvé. E Kyrios também, ele está na Septuaginta. E na Septuaginta ele é traduzido como Senhor. O que é a Septuaginta? É a tradução mais antiga que
ouvintes têm conhecimento do Antigo Testamento. Então, desde o Antigo Testamento, Quírios é o Deus que a gente conhece. Porém, tinha um outro grupo que eram os gentios. Quem eram os gentios? Gentios eram todos aqueles que não eram judeus. Se você era grego, você era gentio. Se você era persa, você era gentio. Qualquer outra raça que não fossem os judeus eram gentios. Então, qual a ideia de senhor de Quírios dos gentios? Eles achavam que o senhor era um dos títulos concedidos aos governantes imperadores. Então, por exemplo, se hoje eu viro um imperador, eu sou um Quírios, eu sou um senhor. E o que esses imperadores podiam fazer? Eles podiam obrigar que qualquer pessoa do império, sendo judeu ou gentio, confessasse que César é o senhor. E por que ele falava isso? Porque quando a pessoa confessava que César é o senhor, ele falava para o César que ele tinha, que ele era soberano sobre aquelas pessoas, mostrava a divindade dele. Por isso que os imperadores eram tratados como senhores, como divindades, como Quírios. Então, só relembrando, os judeus, para eles, o Senhor é o único Deus que a gente conhece, e para os gentios, Quírios, Senhor, se refere ao imperador. Então, nós temos duas versões diferentes dentro de um mesmo contexto. Porém, tem uma coisa em comum. Tanto para os judeus, tanto para os gentios, a palavra Senhor ou Quírios lembrava donos de escravos. Por quê? Se você comprava um escravo, automaticamente você era o dono dele e você era o senhor dele. Então, tanto para os gentios quanto para os judeus, isso é uma ideia em comum. Até aqui alguma dúvida sobre o contexto, sobre os quírios? Porque isso é importante para que a gente entenda sobre as perseguições que vão acontecer. É a partir dos quírios que a perseguição começa. A gente pode continuar, então? Deixa eu compartilhar a tela de novo. Agora a gente vai entrar sobre os problemas que levaram à perseguição da igreja. Quais são os problemas? A igreja primitiva, quando ela começou os seus cultos, ela tinha em torno de 20 a 50 membros. E eles se reuniam na casa dessas pessoas. Eles não tinham um templo físico para ficar. E uma coisa que aconteceu é que até o ano 70 depois de Cristo, a religião cristã ela não era conhecida. Eram conhecidos os judeus, mas não os cristãos. Então, o que aconteceu? Em 70 depois de Cristo, os judeus eles se revoltaram contra o Império Romano e entraram em um combate militar. E por que eles entraram em combate? Porque eles queriam que os cristãos fossem reconhecidos. Mas eles não tiveram sucesso nessa guerra e eles acabaram perdendo. E como resultado dessa guerra, o povo do Império Romano destruiu o Templo de Jerusalém. Então, os judeus, além de perderem a guerra, também perderam o templo onde eles se reuniam. E por não apoiarem a revolta dos gentios, o que aconteceu com aqueles judeus? Eles foram expulsos da comunidade judaica. E a partir do momento que eles foram expulsos, eles não são chamados mais de judeus, eles são chamados de cristãos. Então, judeu é quem vivia no contexto lá no Império Romano. A partir do momento que eles são expulsos pelos romanos, eles são chamados de cristãos. E a partir dessa expulsão, eles são vistos como algumas pessoas que vão criar uma nova religião. E essa religião é o que a gente conhece hoje como cristianismo. E a partir dessa expulsão, surgiram alguns problemas. E quais problemas eram esses? Primeiro, a convivência de judeus e gentios na comunidade cristã. O que isso tem a ver? Os gentios, eles têm algumas leis que eles precisam seguir. E os judeus também tinham essas leis. E quais são essas leis que os judeus tinham que seguir? Eles não poderiam ter comunhão com os não-judeus. Então, como que eles poderiam se aproximar dos judeus se a lei que eles seguiam dizia que eles não poderiam fazer aquilo? Além disso, eles não poderiam comer carne sacrificada a ídolos, alimentos considerados impuros, não poderiam comer carne com sangue e nem usar o sangue de animais nos molhos. Além de que a circuncisão dos homens era obrigatória e eles também deveriam guardar o sábado. Até esse ponto, alguma dúvida?
sobre os problemas dos judeus, dos gentios? Não? Então, vamos continuar com o problema. Não, Matheus, tá tudo bem. Assim, então vamos continuar. Só lembrando, os judeus, eles não podiam sentar com os gentios. Isso era uma lei naquela época. Então, como que eles buscaram fazer isso? Para resolver esse problema que os judeus e os gentios não podiam se reunir, foi feita uma reunião entre os seguidores de Jesus e o povo da Roma. E essa reunião ela é chamada de Concílio de Jerusalém. E os resultados dessa reunião a gente consegue ver na Bíblia, em Atos, no capítulo 15. E, então, em Atos 15, ele vai relatar o que aconteceu nessa reunião, os efeitos que deram, por que foi levado a essa reunião, está tudo explicando lá. Só que a reunião deu certo? Não deu certo. Por que não deu certo? Lembra que os judeus e os gentios não podiam conviver. Então, esse foi o debate da noite. Pedro e Paulo, eles começaram a discutir se eles poderiam sentar na mesma mesa. Porque, como eles não podiam se misturar, Paulo falava que eles tinham que se juntar e Pedro falava que eles não tinham que se juntar. E começou essa briga. Um falando que um tinha que sentar junto, o outro que não tinha. Porque eles estavam olho na lei. Se eles sentassem juntos, eles estariam quebrando aquela lei. Então tinha esse embate. E essa discussão a gente consegue ver em Gálatas, nos 2 primeiros capítulos, que a gente vê também que não agradou todo mundo, que é o Concílio de Jerusalém. Então, esse é o primeiro grande problema. A lei que os judeus tinham que seguir, e uma dessas leis é que os gentios não poderiam ter comunhão com eles. Já o segundo problema, além dos gentios, era o Império Romano, que lembra que Quírios para os judeus é Deus, Yahvé, e na verdade, para os judeus é isso, e para os gentios, Quírios é o imperador. Então, existiam duas coisas que levavam a esse problema. Primeiro, que Jesus ele é considerado Deus e era chamado de Quírios, porque pelos judeus se referiam a Deus e pelos gentios era um título de honra aos governantes. Então, nós tínhamos o Deus verdadeiro para os judeus e o Deus imperador para os gentios. Os gentios viam o imperador como um Deus, como uma divindade. Então, tinha essa divisão de pensamento. Imagina agora, você está naquele contexto. Você é um Deus e chama a Deus de Quírios. Imagina que blasfêmia é essa, que heresia. Se você tem um Quírios lá, que é o imperador. Imagina como que estava a cabeça daquelas pessoas. Se eles tinham um imperador que era o Senhor, por que eles iam falar que tinha outro Senhor que eles nunca viram? Então, é esse o problema com o Império Romano. Como que você vai falar que outra pessoa é o Senhor? Como que você vai falar que essa pessoa tem mais poder que aquele que governa o seu império? Também em relação ao pessoal do Império Romano, dizer que Quírios é Deus é um sinal de rebeldia, porque somente César podia ser chamado de Quírios. Qualquer pessoa que não dissesse que César era Quírios era perseguida. E onde que essas pessoas iam? Quando elas eram perseguidas, elas eram jogadas ou na prisão, ou na arena de gladiadores, ou eles eram condenados à crucificação. Tudo por negarem que César é o Quírios. Até agora, alguma dúvida? Falhando. Tá cortando. Tá falhando. Peraí. Voltou agora? Voltou. Alguma dúvida do que a gente falou sobre o Império Romano, sobre os problemas que eles tinham? Não. Então, agora a gente vai entrar sobre como que começou a perseguição da igreja. A gente já falou sobre os quírios e o que acontecia quando eles não falavam que César era Deus. Eles eram
condenados à prisão, à luta ou à crucificação. Eles tinham esses 3 tipos de penas no Império Romano. Mas o Matheus, que aconteceu? Oi, depois a gente tem como ver essa aula de novo? consegue, ela está sendo gravada. Ah, tá. Tá bom, tem algumas coisas que eu não estou conseguindo anotar. Não vai, eu vou postar lá no grupo depois o link. Aí consegue voltando e anotando direitinho. Tá. Então vamos agora falar sobre o início da perseguição da igreja. A gente viu o que acontecia com os judeus quando eles negavam que César é o Senhor e como que iniciou a perseguição então. Os judeus, quando eles foram expulsos, lembra que eles fizeram a guerra com os romanos e os romanos ganharam a guerra e destruíram o templo de Jerusalém. A partir dessa queda, eles não são mais considerados judeus e passam a ser considerados cristãos. Então, os judeus eles tinham a autorização do império para ser uma religião. Só que agora os cristãos eles não tinham, porque eles eram uma religião nova. Então, o que eles precisavam fazer? Eles precisavam pedir a autorização do império para que eles começassem a cultuar. Então, esses cristãos, que eram pessoas que não tinham religião definida, precisavam chegar até o imperador e pedir para que ele aceitasse essa nova religião no império dele. E uma coisa que os imperadores romanos faziam é que eles eram muito tolerantes com todas as religiões. Eles permitiam praticamente todas as religiões de acontecer lá no território deles. E para isso, ela precisava ser apresentada para o governante. E para que essa religião fosse considerada aceita, o que essas pessoas dessa religião precisavam fazer? Chegar até o imperador, falar: imperador, nós queremos abrir uma nova religião, mas você é o Quírios. Tudo que nós vamos fazer é abaixo de você, porque você é o Deus Supremo. É como se fosse uma ditadura mesmo. Eles iam abrir uma religião, mas nada podia ser acima do imperador. Então, o que os cristãos foram fazer? Eles chegaram até o imperador, pediram a autorização para que abrisse essa nova religião, e o César falou para eles que eles tinham que confessar que César era Deus. Mas o que os cristãos fizeram? Falaram isso? Não. Os cristãos eles não confessaram que César era o Senhor. Por quê? Eles acreditavam que existia somente um Deus verdadeiro. E como não confessaram isso, eles passaram a ser perseguidos pelo Império Romano. E lembra que quando eles não confessam, ou eles são jogados na cova com gladiadores, na cova não, na arena com gladiadores, ou eles são crucificados. O que aconteceu? Eles não confessaram que Quírios era o César, que Quírios era o imperador, e com isso o Império Romano todo foi atrás dessa nova religião, que eram esses cristãos. E Paulo, ele dizia que ele era escravo de Cristo porque ele não se sujeitava aos desejos do Império Romano. Ele não confessava que César era o Quírios, porque ele falava que Jesus era o seu verdadeiro Senhor. Por isso que Paulo, quando ele escreve que ele era escravo de Cristo, era isso. Ele quis dizer que o Império Romano não tem domínio sobre ele, mas quem tem domínio sobre ele é Jesus, que é o único e verdadeiro Senhor. Por isso que a partir disso as igrejas passaram a se espalhar e a crescer, e a religião que nós conhecemos como cristianismo foi fundada a partir dessa perseguição. Os cristãos não reconheceram que Quírios era o César, porque para eles Quírios é somente o Senhor verdadeiro. A partir que eles não aceitaram Quírios como César, o Império foi atrás dele, eles se espalharam e criaram a nova religião que nós conhecemos hoje como cristianismo. Alguma dúvida até agora sobre a perseguição da igreja? Dá para a gente entender como que a gente chegou até hoje com o cristianismo, o tanto que as pessoas passavam para que a gente estivesse aqui hoje. O que eles sofreram, eles negaram que existia, era considerada divindade. Sabiam que existia alguém maior, e ele já negava naquela época. Por quê? Porque através dele, dessa negação do imperador, nós chegamos até os dias de hoje, na nossa liberdade para Deus.
Então, a gente pode prosseguir ou tem alguma dúvida? Vamos lá, então. A gente vai entrar em um outro tópico agora. Depois que que a igreja se espalhou, deu início à igreja primitiva, que eram as primeiras pessoas que se juntaram depois dessa perseguição. E dentro dessa perseguição, o que aconteceu? Essas pessoas se espalhavam e, na hora que elas se espalhavam, elas começaram a se localizar em vários lugares do mundo. Por isso surgiu um termo chamado plantação de igrejas. E essa plantação nós vamos ver agora. Deixa eu compartilhar a tela. Essa é o início da plantação de igrejas. Mas antes da gente começar, o que vocês acham que é uma igreja? Com uma palavra só. Igreja somos nós. Mais alguém? Igreja é comunhão, é templo, é união? É um tempo para a gente se juntar para adorar a Deus. Mais alguém? Igreja somos nós. Isso. Então, olha para essa imagem. Por que tem raízes saindo debaixo dessa igreja? Por que vocês acham que tem raízes saindo debaixo dela? Ramificações. E para que servem essas ramificações? Já dá estrutura. Isso aí. Então, qual é o objetivo de uma plantação de igreja? Que vocês pensam antes da gente se aprofundar. Por que é necessário plantar uma igreja? Ninguém? Então, Matheus, eu me perdi aí um pouquinho. qual parte da A pergunta plantação? que você fez foi qual? Por que você acha que é importante plantar uma igreja? Por que é importante plantar uma igreja? Isso. Para mais pessoas serem alcançadas, né? Uhum. Então, agora a gente entra nesse tema. Quem quiser também se aprofundar, está na revista da Escola Bíblica a partir da lição 7. Então, a lição 7 que a gente vai estudar na revista é justamente sobre o que a gente vai tratar agora. Então, vocês podem, se quiser pegar alguma informação daqui e acrescentar na aula no dia que o professor estiver dando. Mas antes da gente explicar sobre o que é plantação de igreja, a gente precisa definir o que é templo e o que é igreja, que é uma coisa que confunde muito. A igreja, do Franklin Ferreira, é a comunidade dos crentes em Jesus Cristo, que adoram o Pai, ensinam a verdade do Evangelho, vivem em comunhão e servem ao próximo. Então, a igreja é o quê? A igreja são as pessoas. Um conjunto dessas pessoas forma uma comunidade. Então, a gente falar que nós somos igreja não é o termo mais correto, porque, na verdade, nós somos templos, nós somos um local físico. Alguém te chamou? Sai a voz de alguém no fundo. Era eu falando, que interessante. Então, a igreja, por exemplo, nós somos uma igreja. Se nós estamos nos reunindo, nós somos uma igreja. Porém, o lugar que nós estamos não é uma igreja, é um templo. Por quê? Vocês acham que um cristão que está lá na Coreia do Norte, lá eles não podem ter templos? Você acha que mesmo eles estando lá, eles deixam de ser igreja? Eles não se reúnem em um lugar físico, mas eles deixam de ser igreja? Ou não? Os cristãos primitivos, eles não tinham um templo físico. Eles se reuniam de casa em casa.
Mas mesmo que eles não estavam no templo, que eles viviam de casa em casa, eles deixavam de ser igreja? Não. Não. Não deixavam. Então, a igreja é o conjunto de pessoas. Templo é o local físico. A gente precisa entender isso porque senão vai embaralhar lá na frente. A gente precisa dessa definição. Então, lembrando que igreja somos nós. Porém, se vocês quiserem colocar no trabalho igreja, o que tem que colocar? Igreja com I maiúsculo se refere ao templo. Igreja com I minúsculo se refere às pessoas. Então, só relembrando, igreja é o conjunto de pessoas e templo é o local físico que nós nos reunimos. E vocês, desde que chegaram na igreja com I maiúsculo, no templo, houve alguma mudança na vida de vocês? E qual foi essa mudança? E depois que vocês chegaram no templo, qual foi a mudança que ocorreu dentro de vocês? Vocês se perceberam mais calmos? Alguma coisa que vocês tinham dificuldade que depois que entrou na igreja acalmou? Alguma experiência que vocês tiveram quanto a isso? O que a igreja transformou na vida de vocês depois que vocês chegaram? Calma. Quando a gente chega na igreja, a gente sente calma, paz. Uhum. Mais alguém? Na minha vida transformou muitas coisas. Desde quando eu me firmei na igreja, batizei, mudou muitas coisas, o meu jeito, a minha personalidade. Isso está me ajudando todos os dias. Mais alguém? Eu também. Eu vejo como uma mudança constante, né? Todos os dias a gente melhora. Isso é maravilhoso. E Patrícia? Eu também, assim, a forma que eu era, né, desde quando eu me converti, mudou muito, né? Muito mesmo. Pessoas que me conheceram antes, se me vê hoje em dia, né, nota nítido, né, a arrogância, temperamento, mudou muito. E assim, como a diaconisa Mirella falou, é constante, né, porque também qualquer brecha que a gente der, né, quer trazer a memória, né, o que a gente era antes, né, a gente tem que estar em constância para isso não acontecer. Isso aí. Mais alguém? Então, sobre tudo que vocês falaram, qual é a importância de plantar uma igreja? Se não tivesse uma igreja, será que vocês teriam essa transformação? Se vocês não tivessem encontrado ela? Tem várias importâncias da igreja, mas uma delas é a comunhão com os irmãos. Isso aí. Então, a gente vê a importância de plantar uma igreja. Porque se a gente foi alcançado por essa igreja, por que outras pessoas também não podem ser? Então, nós temos que se envolver mesmo no ministério para que ele vá para frente, para que pessoas que talvez a gente nunca vai ver, mas que passem a conhecer e vivam tudo que a gente viveu também. Por isso que é importante nós plantarmos uma igreja. E o que Paulo falava quanto a isso da plantação de igreja? Nós vamos ver agora, vou projetar de novo. Alguém pode ler, fazendo favor? Está em 1 Coríntios 3, 4 a 9. Pois Deve ter algum microfone ligado perto de onde você está falando. Pois, quando alguém diz eu sou de Paulo e outro eu sou de Apolo, não está sendo mudanos. Afinal de contas, quem é Apolo, quem é Paulo? Apenas servos por meio dos quais vocês vieram a crer,
conforme o ministério que o Senhor atribuiu a cada um. Eu plantei, Paulo regou, mas Deus a quem fazia crescer. De modo de que nem o que planta, nem o que rega são algumas coisas, mas unicamente Deus que efetua o crescimento. O que planta e o que rega tem um propósito, e cada um será recompensado de acordo com seu próprio trabalho. Pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. O que Paulo queria falar aqui? No início ele começa, pois quando alguém diz, eu sou de Paulo e outro de Apolo, não estão sendo mundanos? Afinal de contas, quem é Paulo e quem é Apolo? Oi? Alguém falou alguma coisa? Não? Então ele fala assim, nós somos apenas servos por meio do quais vocês vieram a crer. Então, as pessoas naquela época estavam falando o quê? Quem tinha plantado as igrejas tinha sido Paulo e tinha sido Apolo. Então, as pessoas, elas tinham Apolo como referências. Se eles plantaram, eles eram os donos da igreja. Então, nós temos que prestar cultos a eles. Eles não tinham a ideia que nós temos hoje de que a pessoa, um ser humano pode plantar uma igreja. Por exemplo, o pastor. O pastor, ele plantou a igreja do Jocari. Mas é o pastor que a gente tem que adorar? Não é. O pastor foi um instrumento para plantar aquela igreja. Mas aquelas pessoas não tinham esse entendimento. Eles achavam que se a pessoa que tinha plantado a igreja, ela era essa pessoa que eles tinham que adorar. Por isso que algumas pessoas falavam, eu sou de Paulo, porque Paulo fundou essa igreja, então eu vou adorar Paulo. Eu sou de Apolo, porque Apolo fundou essa igreja, eu vou adorar Apolo. Então, Paulo falou isso. Quem é Paulo e quem é Apolo, se não servos de Cristo? Porque Paulo, ele pode ter plantado, e Apolo, ele pode ter regado. O que significa se regar? Ele pode ter cuidado das pessoas, ele pode ter ensinado, ele pode ter feito várias coisas dentro daquela igreja, mas foi Deus quem realmente fez aquela igreja crescer. Por isso que eles dizem, o que planta e o que rega um só propósito, um só propósito. Então, por exemplo, o chamado de pastor, de missionário, é abrir novas igrejas. Esse é o propósito deles. Então, eles vão ser recompensados pelo trabalho que eles fizeram, porque nós somos apenas cooperadores de Deus. Nós somos edifícios de Deus. Nós não temos a capacidade de abrir uma igreja porque a gente quer, mas só se Deus mandar a gente abrir. Olha o que ele fala no final, nós somos lavouras e edifícios de Deus. O que significa ser um edifício? Um edifício, ele é uma construção. E construção tem a ver com templo. O templo é uma construção. A gente não começa um edifício já do 10º andar, do 20º andar. A gente começa pela base. Se a base do edifício não estiver nivelada, se a base do edifício não estiver plana, a gente precisa ajeitar a base para depois construir as estruturas. Nós somos o quê? Nós somos o templo e a morada do Espírito Santo. Para o Espírito Santo habitar na gente, ele precisa primeiro dar a base desse edifício, para que depois ele venha construir todos os outros andares. E esses andares são os níveis de intimidade que nós temos com ele. Primeiro, se a nossa base estiver toda desestruturada, ele precisa reestruturar toda essa base para que depois a gente vá crescendo em nível de intimidade. Até agora, alguma dúvida? Não? A gente vai entrar em um outro tópico. A gente já conversou sobre a plantação de igreja e nós vamos ver um vídeo agora sobre qual é um dos erros que as pessoas elas estão cometendo nos dias de hoje nessa plantação. Lembrando que eu não vou entrar em detalhes sobre plantação de igrejas, porque ela está na lição 7 da revista. Então, a gente pode procurar por lá também novas informações. Então, vamos colocar o vídeo rapidinho. Ele tem em torno de 4 minutos. Deixa eu compartilhar ele aqui. Se o áudio não estiver chegando para vocês, vocês me avisam que eu corto e tento de novo. Deixa aparecer.
standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. You see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive. Probably men who caused this church to die. And churches, when men stopped investing in younger men stopped caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our. O vídeo travou. Deixa eu tentar voltar aí. Tentar minimizar para ver se ele volta. Para vocês a tela está aparecendo ou travou também? Travou também. Deixa eu tentar fechar. Começou a não responder agora. Tem muita coisa aberta. Então, resumo desse vídeo. Se ele voltar, eu coloco ele a tempo. Mas o que esse vídeo vai falar? Que as pessoas, elas pararam de investir na igreja. A partir do momento que elas param de investir, a igreja para de ser uma igreja e vira um museu. Vira um lugar que nós vamos lá para ver as obras de artes, que são as pessoas, e passamos a ver o criador dessas artes, que é o próprio Deus. E ele leva a gente a refletir se nós, dentro das igrejas, nós estamos realmente lá para adorar a Deus ou estamos lá para ver as pessoas. Deixa eu tentar reiniciar a página, que aí eu tento. Eu vou fechar aqui, mas vou abrir no celular para falar com vocês. Vou fechar a página rapidinho, eu já abro de novo só para carregar. Por enquanto, alguém tem alguma dúvida enquanto eu vou abrindo aqui? Do que a gente falou até agora, alguma coisa interessante que viu? Tá tentando abrir aqui, não tá respondendo ainda. Coloca depois para a gente ver, Matheus. Eu vou colocar. Vou tentar a última vez aqui. Se travar de novo, aí eu coloco no grupo, porque tem muita coisa aberta no computador para fazer a transmissão. Eu acho que é isso que tá travando. Com certeza. Eu vou abrir um vídeo de cada vez para dar certo agora. Eu tinha deixado tudo separado para a gente ganhar tempo, mas não adiantou nada. Deixa eu tentar de novo. Que o primeiro vídeo a gente vai ver sobre a crise dentro das igrejas. O segundo vídeo a gente vai ver sobre o pragmatismo, que é o que a gente vai explicar no final.
E depois como que esse pragmatismo está entrando dentro da igreja e a gente às vezes nem percebe. Só esperar abrir que eu já coloco, se der certo, o vídeo. O áudio estava saindo para vocês? Para mim tava. Sim, para mim também. Ah, então foi só o notebook. Para mim também. Também. Agora eu vou colocar de novo, então. Agora eu consegui abrir. Deixa eu entrar no Meet pelo computador, que eu fui desconectada. Vou começar o vídeo de novo, que eu acho que deve ter perdido no meio. Se eu conseguir conectar. Tá indo não, tá parecendo que eu saí da reunião. Agora foi. Começou, amor. I'm standing in a museum that used to be a church. In 1887, Pastor Henry and his wife Grace planted this church in a one-room schoolhouse just down the road. And in 1888, they were able to build this building. And they passed on their love for this community because of the gospel to a generation. And things were going really well. But 2 generations after this church was planted, it died. And you can see the pictures behind me of the faithful members of this congregation. And many of them lie in the graveyard behind the church. This church had a man crisis. It was men who made this church come alive, and it's probably men who caused this church to die. In churches, when men stop investing in younger men stop caring. That's probably what happened to this church. And that's definitely what's happening in our churches. Older gentlemen do not know how to finish well. They don't know how to invest. And so middle-aged men don't know how to stay married. They don't know how to stay connected to the hearts of their children. And so younger men don't even want to be men. And so younger men are prolonging their adolescence. And they're doing this residentially. Guys in their 20s and early 30s, a third of them live with their parents. That's a 100% increase in the last 20 years. They're doing it professionally. Men 18 to 42 will change jobs 11 times. They're doing it recreationally. The average age of a video game user is 35 years old. And so when these men finally stop fondling the controller, they fondle themselves. Every second of every day, $3,000 is spent on pornography. Every second. We need better men, which means we need better pastors. We need pastors who are not boys, but are men. Pastors who are not trying to prolong their adolescence, but pastors who are trying to be the men that God has called them to be. They are qualified men in their character. They are called men to serve God's church.
They are determined men. They are dependent men. They are tough men. They're able to take a punch. They're able to handle circumstances. They're tender men. They're able to love their wives and love their kids and to teach their church to love their community. Tragically, the last time the gospel was preached from this pulpit to this church was 1957. 3,000 to 4,000 churches this year will close just like this church. Why? Because the story and the glory of the church becomes bigger than the story and glory of God. See, the men and women who planted this church, they actually believe this stuff. They actually believe that Jesus lived a perfect life, that he died a brutal death, and that he rose again, triumphing over sin and death. They believed it. And because they believed it happened, they believe it had implications on their life, that their sin could be forgiven, that they could have a new identity, and that they could be sent on mission with this God who is on mission. But the reality is most Christians are not on mission. A recent poll said that 60% of all Christians felt no obligation whatsoever to share their faith. Now, the temptation for us pastors is to beat the sheep with a stat like that in our sermons. But here's the reality, guys. They're simply imitating and following our example. We need a glimpse of the God who is on mission. My friend Dave was meeting with a consultant who asked him this question. Dave, why do I have a bigger dream for your church and your city than you do? And I don't know about you, but I don't want anyone to have a bigger dream for my church and my city than me. And I don't want to build a museum. I want to be a part of a movement. E aí, o que vocês acharam do vídeo? Não deixar a igreja se tornar um museu. Alguém tem alguma coisa para comentar? O que esse pastor ele quis dizer com isso? Que as igrejas elas são mais preocupadas na sua estrutura, no tamanho da igreja, do que na vida das pessoas. E quando elas deixam que as igrejas se tornem importantes pelo seu tamanho, elas acabam transformando a igreja em um museu. Porque eles só vão lá para ver a estrutura, mas não para cuidar das pessoas realmente. E os pastores, líderes que estão nesse movimento, acabam não prestando atenção nessas pessoas. E muitas das vezes deixam essas pessoas morrerem espiritualmente. Para finalizar, eu vou transmitir aqui, eu acho que é o último slide agora. A gente vai falar sobre o pragmatismo. O que é o pragmatismo? Eu não vou colocar slide aqui não, porque é uma coisa só. Mas o pragmatismo ele é uma corrente da filosofia que fala que tudo que a gente coloca dentro da igreja e funciona é bom, independente daquilo ser bíblico ou não. Por exemplo, se eu pegar um ringue de luta e colocar dentro da igreja e esse ringue atrair mais jovens, isso está certo. Se eu pegar uma igreja e transformar em uma balada, desde que atraia jovens, isso também está certo. Isso que o pragmatismo quer trazer. Se uma coisa funciona, independente de ser bíblico ou não, ela está certa. Isso o apóstolo Paulo também tentou combater. Só que a gente vai tratar na outra aula. Eu vou passar um último vídeo para a gente encerrar hoje. E esse vídeo ele vai falar sobre como que as igrejas deixaram o pragmatismo entrar dentro delas. Deixa eu só achar o vídeo aqui e eu já compartilho com vocês. Aqui, achei. O nome desse vídeo é Abominações dentro das igrejas, que vai mostrar como que as igrejas estão hoje, como que elas têm deixado o pragmatismo entrar lá. Ou seja, se uma coisa funciona e atrai pessoas, é aceito, mesmo que não seja bíblico. E nós vamos ver esse vídeo, que é o último vídeo que nós vamos ver hoje.
pastores liberando palavras proféticas para os jovens. Eu vejo pais liberando palavras proféticas para os jovens. Eu vejo pastores falando que essa geração é isso, a geração aquela, é a geração de Elias, é a geração boca de Deus, é a geração extravagante. Mas eu não vejo o cumprimento da profecia na conduta dos jovens, porque Davi recebeu a palavra profética, só que ela se cumpriu 13 anos depois de uma perseguição implacável de Saul sobre Davi. Davi teve que aprender a viver da fé, Davi não contou com conforto, Davi teve que pelejar, Davi teve medo, Davi recebeu marcas e afrontas, depois foi levantado o rei. Ela peca de maneira extravagante. Não me diga, ser extravagante é ser como Estevão. Não é isso que a gente vê. Eu vejo o jovem Estevão, o primeiro mártir da igreja. A Bíblia fala que Deus através de Estevão, pelas mãos de Estevão, faziam sinais e maravilhas. E muitas almas se convertiam pelo testemunho e pelo ministério do jovem Estevão. Deus, eu sei que essas preciosas sementes tiradas do céu serão lançadas em vários tipos de solo e de terreno. Serão mais que a maioria cai em terrenos bons, em solos férteis, e que cada coração que recebeu essa semente, que ela venha germinar, que ela venha crescer e frutificar, fazendo desse jovem um jovem poderoso, um jovem cheio do Espírito Santo. Esse vídeo ele mostrou uma das coisas que está acontecendo hoje, que é pessoas que estão permitindo que dentro da igreja entre qualquer tipo de coisa, só para que atraia mais pessoas, mesmo se for uma diversão que não está dentro da Bíblia, se atrair pessoas é o que importa. E essas atitudes são o que a gente acabou de ver no vídeo passado, causam uma igreja museu, pessoas que estão lá só de enfeite. E é isso que nós temos que também lutar. Se vocês quiserem colocar isso no trabalho, ele entra naquela pergunta sobre o relativismo de fé. Mas nós vamos entrar em detalhes sobre isso na próxima aula, que vai ser realmente sobre isso, sobre a missiologia da Grande Comissão. Para finalizar, porque já deu o horário, era para acabar 9 horas, mas o último slide aqui, que é um resumo de tudo que a gente viu hoje. De tudo que a gente falou, a gente não poderia terminar sem falar sobre a igreja na visão de Jesus. Por quê? Jesus, em João, no capítulo 20, João 20, 21 diz: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. O que Jesus quis dizer com isso? Deus mandou ele aqui para que ele cumprisse uma missão. E cumprindo essa missão, ele quer que nós continuemos ela. Olha só o final. Assim como o Pai me enviou. Então ele foi enviado para cumprir essa missão. Ele também nos envia.
Então, a missão de continuar, de incentivar pessoas na igreja, não é só de pastores, não é só de evangelistas, não é só de pessoas que têm um cargo específico. A missão de continuarmos e fazermos a igreja crescer é minha e sua também. Jesus nos envia a cumprir essa missão. Porque Jesus ele adentrou no mundo anunciando a sua mensagem. E a igreja também deve estar no mundo proclamando a mensagem. Lembra que igreja somos eu e você. Nós também devemos proclamar essa mensagem. E essa mensagem, ela é a grande comissão, que é o tema da nossa próxima aula. Nós vamos tratar sobre a missiologia e a grande comissão. Então, para resumir, a igreja ela surgiu sobre uma perseguição do Império Romano dentre os quírios, que os judeus não reconheceram, os cristãos, na verdade, não reconheceram o César como quírios. A plantação de igreja faz com que mais pessoas passem a fazer parte da família de Cristo, e quem faz a igreja crescer é o próprio Deus. Templo é o local físico e a igreja é a comunidade de pessoas. Também o pragmatismo é a filosofia que diz que se algo funciona é correto, mesmo não sendo bíblico. E por último, Jesus realizou a sua missão na Terra e conta conosco para continuá-la. Então, isso é o que eu queria tratar com vocês hoje. Essa primeira parte sobre o contexto do apóstolo Paulo. Lembrando que ela já responde à primeira pergunta, que diz, deixa eu olhar aqui, por que Paulo dizia ser escravo de Cristo? Então, por que ele falava? Ele dizia que era escravo de Cristo porque ele não aceitava a imposição do Império Romano sobre ele. Ele falava que só o Deus verdadeiro era o Quírios. Então, essa já é a primeira pergunta. E o que eu tinha para falar com vocês hoje é isso. Na próxima semana, sem ser a semana que vem, que a gente não vai ter encontro, no outro sábado, a gente vai falar sobre a missiologia, qual que é a missão da igreja e a nossa missão, e o que é a grande comissão, que é o ide e pregar o evangelho a todo mundo. Nós vamos entender parte por parte desse chamado, que também já é a segunda pergunta que tem que responder na gincana. Então, não precisa se preocupar com a gincana ser algo difícil, porque nós vamos abordar isso nas aulas também. Ok? Alguém tem alguma dúvida? Não? Então, vamos finalizar. Alguém pode orar para a gente terminar? Oremos. Feche teus olhos, leva os pensamentos a Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, Senhor, nesta noite, nós queremos ser gratos ao Senhor por essa rica oportunidade, Deus, aonde paramos, ó Deus, para aprender, ó Deus, aquilo que o Senhor colocou, ó Deus, no coração do teu filho, Senhor Deus, para ser uma ponte, ó Deus, em nossas vidas de conhecimentos, ó Deus. Que tudo que ouvimos, ó Deus, possamos guardar em nossos corações e aplicar no dia a dia, Senhor. Por isso, ó Pai, guarda cada família que aqui representados, ó Deus, dá uma noite abençoada, ó Deus, a cada um de nós. Graças nós somos, ó Deus, pela essa oportunidade. Em nome do teu Filho amado, é que nós oramos eternamente. Amém. E graças a Deus. Mais alguém quer falar alguma coisa? Que Deus te abençoe, Mateus. Continue te dando sabedoria em nome de Jesus. Foi muito bom aprender. Deus te abençoe, Mateus. Muito bom. Grande aprendizado para todos nós. Verdade, muito bom. Mateus, foi maravilhoso. Deus abençoe, dê muita Deus sabedoria e que você venha ser assim, esse canal de bênção em nossas vidas. Verdade, Mateus. Deus continue te abençoando. Muito bom. Vou até rever para me pegar mais coisas. Eu vou enviar o link. Eu só vou esperar, é porque demora um pouquinho. Eu só terminando de salvar a live, o programa ele tem que processar a live toda para ele gerar um link. Aí eu acho que até amanhã ele já gera, eu já coloco lá no grupo para a gente poder assistir de novo. Então, qualquer dúvida, vocês podem me enviar no privado, se tiver alguma coisa. Se vocês quiserem compartilhar com os grupos também, o que a gente viu hoje sobre o Império Romano, essas coisas, porque o trabalho é basicamente isso, o que a gente falou hoje. A gente abordou além do trabalho para que vocês soubessem o contexto histórico, porque o trabalho ele não pede o contexto histórico em si, ele pede um fato isolado, mas conhecer o contexto nos leva automaticamente a saber como aquilo aconteceu. Então, se ninguém tem mais nada para falar, eu vou me despedir de vocês. Paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.
É dó de sair. Aí, ó. Os príncipes. Ô, tem que açaí? Você quer o açaí ou quer papá? Eu quero açaí, não. Vai.
vai ser. E aí, foi muito difícil agora? Eu vou ter que ver aquele negócio de novo. Eu já tô dando as respostas no negócio. Mas eu não anotei. Ou o negócio não tava cortando no que você gravou. Vai sair tudo certinho ou que cortou? Hã? Mas eu tava longe do roteador também. Quem trabalha mesmo? Tava não. Tava baixo. Você viu ele dormindo? Nossa, na cabeça. O celular virou de ponta cabeça lá e pegou ele assim, ó, pendurando. Eu tive que ir lá. Nossa, teve que ir lá de lá. Eu tava aqui. Eu não tava lá, não. Tava dando eco. No início, tava dando eco. Ah, eu saí. Não quer, não. Ó, sábado, Rose tá no Mineiros Bar. É a matéria de agora. Plantação de deixa. E a da Boston Paulo tive no mês passado. Ou mês retrasado. Então, essa vai pensar pra todo mundo. Tá jogando mais difícil? Eu falei que era fácil, viu? Essa é mais fácil que a outra. Você tá aprendendo aqui. Faltou muita gente, né? Sabe? Hã? Quase nunca. Só vou pra quem tá no meio. Eu vou esperar os outros. Ela vai começar. Ah, meu pai eterno. Ana Paula descobriu meu número, mandou mensagem se eu tô em casa. É? Sei, eu nunca falei não, acho que eu moro pra ela. E agora eu vou demorar pra... Mas vai aparecer aqui. Credo, cansaço. Você vai lá, mamãe? Vou me reunir com ele? Com você eu posso. É, mas eu sou sua mãe. É. Porque você fica arranjando coisa pra mim fazer, coisa que eu nem dou conta.